Fala galera do canal do Medeiros, terça-feira, 23 de julho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para você ficar bem informado sobre o nosso Botafogo. Já peço para você ficar até o final desse vídeo, muito importante para você não perder nenhum detalhe. Se você não é inscrito aqui no canal do Medeiros, faço esse convite para você. Se inscreva no canal, é de graça. Deixe o seu like também, que o YouTube divulga esse vídeo aqui para outros irmãos de camisa botafoguenses. É um dia que começou aí com repletas notícias, informações não tão boas do Botafogo, informações sobre lesões. A gente vai passar tudo aqui com vocês. É importante que vocês prestem atenção em cada detalhe, porque isso envolve até o futuro da temporada do Botafogo. Primeiro falando sobre o Eduardo. O Botafogo acabou perdendo aí o Eduardo e o Júnior Santos numa tacada só por um longo tempo. Primeiro saiu a informação do Eduardo, ele que teve que passar por um procedimento cirúrgico no reto femoral, ele que naquela cobrança de pênalti contra o Vitória acabou se lesionando, e a expectativa aí é que ele fique fora 4 meses, então até o final do ano praticamente, estamos aí no final de julho, 4 meses, final de novembro, até ele se recuperar e tudo mais, já acabou praticamente a temporada. Então, muito provavelmente o Eduardo não joga mais essa temporada e o contrato do Eduardo vai até dia 31 de dezembro com o Botafogo. Então, existe a possibilidade do Eduardo não vestir mais a camisa do Botafogo, visto que a sua renovação já estava sendo discutida, todos sabem que ele é um grande jogador, mas vinha convivendo com lesões ao longo do ano e aconteceu mais uma. Então, existe sim uma boa possibilidade do Eduardo não vestir mais a camisa do Botafogo. Essa é a primeira notícia que eu queria passar para vocês. E a segunda notícia, soltei lá no Twitter e no Instagram agora há pouco. O Botafogo também soltou uma nota oficial, só que o Botafogo não falou sobre prazo. Conversei com algumas pessoas e trouxe aí mais ou menos o prazo, a expectativa sobre isso. Júnior Santos, todos ficaram preocupados porque ele saiu lesionado na última partida contra a equipe do Internacional, colocando a mão o que parecia ser ali o tornozelo, Todo mundo ficou um pouco ressabiado, falou assim, olha, foi uma situação aí que pareceu ser grave. E realmente foi, Ele teve uma fratura na tíbia, Essa foi a situação do Júnior Santos e a previsão de retorno, pelo que eu conversei, 3 meses fora, Então, a gente está aí no final de julho, 3 meses fora. A gente falaria ali em torno de final de outubro para voltar o Júnior Santos, até readquirir ritmo e início de novembro. Então, assim, é uma situação, uma notícia muito ruim, uma dupla notícia ruim. O Eduardo, a gente até se acostumou aí ao longo da temporada a jogar sem o Eduardo, por conta das lesões seguidas que ele vem tendo. Mas o Júnior Santos não. O Júnior Santos é, até o momento, o melhor jogador da temporada do Botafogo. Estava entrando aí numa rotação talvez de oscilação nos últimos jogos. O Júnior Santos não estava jogando tão bem igual estava 2, 3 meses atrás, mas continua sendo um jogador importante, continua sendo um jogador que incomoda o adversário, um jogador que tem uma arrancada, um físico muito bom. E o Botafogo perde esse jogador e praticamente para o restante da temporada. Então o Botafogo vai ter que repor a saída desses dois atletas. E aí que eu quero entrar no terceiro assunto com vocês aqui. Situação do Matheus Martins, ponta esquerda, jogador que o Botafogo estava praticamente encaminhado aí com a Udinese. Pelo que eu conversei hoje, a Udinese fez mais algumas exigências em relação à contratação desse jogador. O Botafogo ainda continua conversando com a Udinese, mas existe sim uma possibilidade da negociação não acontecer mais. A Udinese está pedindo 10 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta, mais uma mais-valia, como digamos assim, mais um lucro, um repasse de um lucro futuro numa venda, caso o Botafogo faça. Então, o Botafogo tem essa questão pendente ainda com a Udinese, e aí recebe a notícia que o Júnior Santos está fora, que o Eduardo também está fora, jogadores de posições diferentes do que a do Matheus Martins. Matheus Martins é um ponta esquerda, que já temos por ali o Savarino, que também faz essa função
O Jefinho, que também faz essa função, está lesionado, mas o Jefinho deve voltar antes. Temos também o Almada, que faz essa função por ali, jogamos como se fosse um meia ponta. Ele mesmo disse isso na entrevista coletiva. Então o Botafogo tem ainda opções para ponta esquerda. O que o Botafogo hoje tem como a principal carência no elenco após essa notícia de hoje, Eduardo e Júnior Santos, é o setor de segundo atacante, é o setor de ponta direita. Hoje o Botafogo tem o Luiz Henrique na ponta direita e não tem mais reserva para o Luiz Henrique. Né? Se sair o Luiz Henrique, por exemplo, o Botafogo fica numa situação onde ele teria que talvez botar o Savarino, que é lá da esquerda, para a ponta direita e depois arrumar um outro jogador lá para a ponta esquerda. Então o Botafogo começou a ficar numa situação em que ele vai ter que contratar e reforçar esse setor direito do campo, seja ele para jogar ali na ponta direita, seja ele para jogar como segundo atacante. Então existe hoje uma possibilidade do John Textor, da diretoria do Botafogo, de concentrar mais os seus esforços em trazer jogadores para essas posições que eu acabei de citar. Segundo atacante, ponta direita, que é o que o Botafogo está precisando agora depois dessa notícia ruim aí do Júnior Santos e também do Eduardo, tá bom? Então vamos aguardar os próximos dias, é uma situação que está sendo analisada dentro do Botafogo. O Matheus Martins é ponta esquerda, ele não sabe, não é que ele não sabe, mas a posição dele é ponta esquerda. Para ele jogar como ponta direita e também segundo atacante, ele teria que jogar improvisado. Né? E aí o Botafogo vai gastar 10 milhões de euros numa posição que, teoricamente, ele está com menos necessidade do que agora ele está por conta dessas lesões do Júnior Santos e do Eduardo. O Botafogo está analisando isso e o Botafogo deve decidir nos próximos dias. Então, vamos ver, né? As coisas, o futebol é assim mesmo, a temporada é longa. A gente sabe que para você disputar os principais títulos, você tem aí que passar por dificuldades, tem que passar por percalços, né? As lesões acontecem em todos os clubes, não é só no Botafogo. O Botafogo estava até num momento aí que estava com poucas lesões, né? E agora aconteceu. Né? Não tem jeito, Júnior Santos fora, Eduardo fora, e agora o Botafogo tem que aproveitar esse momento em que a janela de transferências está aberta para o Botafogo não enfraquecer o seu time. Para o Botafogo pensar da seguinte forma: machucou? Ok, não tem o que fazer, vamos tratar, volta daqui a 3 meses, vamos contratar outro. Tem que contratar outro para o setor. Tem que repor essa saída, entre aspas, né, por lesão do Júnior Santos. Tem que contratar um jogador ali para a posição dele, seja segundo atacante, seja ponta direita. Tem que fazer isso e eu acho que o Botafogo vai fazer sim. Né? É trabalho para o scout do Botafogo, é trabalho para o John Textor, é trabalho para o Gerlinger, é trabalho para a diretoria no geral. Trazer jogadores para essa posição em que o Botafogo perdeu Eduardo e Júnior Santos com lesões graves, tá bom? É isso, a gente vai atualizando vocês aqui sobre o assunto Matheus Martins, se realmente vai melar ou se o Botafogo vai continuar. Hoje já existe a dúvida, o Botafogo está analisando, está pensando. O contrato não foi assinado ainda, então a negociação que tinha status de encaminhada já está ali beirando uma dúvida para ver se vai acontecer. E o Botafogo agora deve ir atrás de reposição para a saída do Júnior Santos e do Eduardo por lesão. Tá bom? A gente volta a qualquer momento aqui no canal do Medeiros para deixar vocês informados. Um abraço, até a próxima. Valeu!